Bem, pessoal, explicar para vocês que o colesterol alto aumenta muito a chance de risco de você ter um AVC. Então, quando a gente fala isso, eu gosto de explicar algumas coisas para você entender por que esse tema é tão relevante, por que as medicações de colesterol são tão utilizadas. Grande parte do meu público tem acima de 60 anos. Eu sei que grande parte de vocês usam esses remédios para colesterol e às vezes você fica na dúvida, será que não é exagero da indústria farmacêutica? Será que eu preciso mesmo? Vira e mexe, aparece comentários, porque tem um vídeo de simvastatina, tem um vídeo de atorvastatina, vira e mexe, o paciente faz comentário desse jeito. Ah, eu tomo, mas eu acho que é invenção, todo mundo está doente hoje, e eu vou explicar para vocês a lógica, né? Primeiro aspecto, toda vez que você pensa em alguma doença, você tem que pensar como o nosso corpo funciona, por que ela é tão frequente, né? E vocês entenderem as evidências que existem desses tratamentos, né? E o colesterol, o que que acontece, né? É um fator grande, colesterol elevado, para risco de você ter um AVC. Então, as placas de gordura são essas aqui nesse modelo anatômico, vocês conseguem ver. Elas são formadas, ou acelera o processo de formação delas, né? Porque todo mundo vai formar plaquinha, não tem jeito, né? Natureza do nosso envelhecimento, tudo isso acontece, mas ela ocorre de forma acelerada quem tem o colesterol alto. São vários fatores de risco, pressão alta, diabetes, né? Tudo isso vai acelerar, falta de atividade física, obesidade, né? Mas o colesterol elevado está ali nos tops fatores de risco para você ter um AVC. E aí o que que acontece? Por que isso é tão frequente? Grande parte da população ela vai ter o colesterol alto por alguns fatores, né? 70% do colesterol é produzido pelo nosso corpo, então não depende tanto da dieta. Por isso que muita gente tem colesterol alto, mesmo sendo magro, se alimentando bem, porque é genético, né? Tem uma enzima que produz colesterol, então tem pessoas que essa produção é muito elevada. Então, fator genético, não tem muito que a gente fazer. Claro que, se você se alimenta bem, se você evita os fatores de risco, vai ser melhor para você, mas mesmo assim pessoas vão ter colesterol alto com todos os outros fatores controlados, se alimenta bem, faz atividade física, tudo. Mas caso isso aconteça, o que é que a gente faz? A gente dá medicações para tentar reduzir esse colesterol. Como essa medicação vai atuar nas enzimas? Esse funcionamento das enzimas que produzem colesterol, a gente já sabe desde a década de 50. A medicação foi produzida, foi sintetizada, começou a ser aplicada em seres humanos na década de 70, então são remédios que a gente conhece muito bem o funcionamento. Baixo efeito colateral, baixo colesterol e evita justamente formar essas placas que vão obstruir as artérias, tanto de dentro do cérebro como da carótida. Claro que tem um risco também cardiovascular, o coração sofre muito, mas não é o tema da vez, o tema é o AVC, então você pode obstruir esses vasos, o vaso fechando, o sangue não chega no lugar que deveria chegar, os neurônios precisam de sangue, os neurônios morrem e isso é o acidente vascular cerebral. Júlio, como é que eu evito tudo isso? O tema não é colesterol, é justamente isso, controlando os fatores de risco. Fazer atividade física, se alimentar bem, evitar sobrepeso, pressão arterial, controlar, se você for hipertenso, tomar remédio para baixar ela, né? Açúcar também no sangue é outro fator de risco, né? Somado tudo isso, colesterol também. Se o colesterol estiver alto, seu fator de risco vai ser maior, a chance de você ter um AVC é muito maior, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.